Bom dia a todos. Estamos aí mais uma sexta-feira, que Oxalá abençoe a todos, abençoe a todos. E vamos começar hoje com um papo que eu já coloquei, o tema, aí para que você já pudesse ir acompanhando, ou até mesmo buscar já algum assunto para que em seguida a gente possa dialogar um pouco sobre esse assunto, que é poder pessoal. Acho que isso foi um assunto dessa semana muito recorrente, até não só nos jogos, mas em conversa com os filhos de santo, com amigos, no próprio podcast que eu participei na quarta-feira com a editora Hércules. O poder pessoal é uma coisa muito interessante, porque as pessoas elas não têm ideia, elas não conhecem, elas não fazem muito um estudo ou mesmo uma pesquisa para entender o que exatamente significa esse poder pessoal. Antes da gente, nessa meia horinha, tentar explicar um pouco, tentar trazer um pouco esse tema e elucidar um pouco a nossa mente, a nossa consciência, até mesmo o nosso coração sobre esse assunto, acho que é legal a gente entender a primeira coisa, o que é o poder. A primeira coisa que é interessante a gente entender é que existe um certo preconceito, existe uma ideia um pouco deturpada em relação ao próprio poder. As pessoas acreditam que ser poderosos ou ter poder é uma coisa ruim, ou é uma coisa que pode provocar a maldade. No entanto, que tem uma frase que dizem, dê poder ou dinheiro a uma pessoa e você ou vai conhecer ou vai ver do que ela é capaz. Eu acho que tem um ditado antigo que diz, que a ocasião faz o ladrão. Eu acho que esse ditado está um pouco errado. Eu acho que a ocasião revela o ladrão. Porque quem é ladrão já é. Ou seja, quem tem uma índole negativa, ou seja, quem tem um iuá, que é um caráter um pouco duvidoso, a ocasião ela só vai revelar aquilo que já existe. Ela só vai mostrar aquilo que já tem. Então não tenham medo de ter o poder. Porque poder, como já falei em algumas outras lives, até poder é um atributo divino. Ninguém imagina um Deus fraco, um Deus débil, um Deus inconsequente, ou um Deus sem poder. A gente imagina que Deus é poderoso, que as divindades tenham um poder, ou tem algo, muitas vezes é atribuído, claro, a eles um poder um pouco sobrenatural, mas é sempre a ideia de que o poder ele vai corromper a pessoa. Não tira essa ideia. A ideia do poder pessoal que eu sempre coloco é justamente te dar a capacidade de você ter não só o poder, mas você ter a oportunidade, a assertividade, a determinação de conseguir transformar e mudar o seu próprio destino. Então, uma pessoa que tem um poder pessoal, ela traz para si a própria capacidade de não só resolver, mudar, de transmutar, de reescrever, de coordenar, de cooperar com o próprio destino. Então, o poder pessoal, quando você o reconhece, quando você o nota, você começa a perceber que ele dá a você não só habilidades, talentos, valores, sabedoria, virtudes, mas ele dá a você, ele nutre você de ferramentas, ele dá a você uma visão além para que você possa transformar o seu próprio destino, para que você possa reescrever, porque nós somos o agente da mudança. Isso é uma coisa que é legal você perceber, que nós somos o próprio agente da mudança. Nós temos a corresponsabilidade pela nossa própria vida. E muitas vezes acabamos por colocar essa responsabilidade na mão de uma outra pessoa, ou por uma falta de noção do próprio poder pessoal. Então é muito importante que a gente entenda que, primeira coisa, nós possuímos forças inerentes em nós extremamente fortes. E quando você não as reconhece, quando você não consegue notar essas forças que existem, você fica completamente vendido. Você perde muitas vezes a sua própria mão de ferro, a sua própria determinação, autocontrole diante da sua própria realidade. Que justamente o que vai trazer a você mais consciência, mais clareza, é quando você reconhece esse poder e reescreve a sua própria vida, seu próprio destino. Você dá um significado, você dá um sentido para o seu próprio karma, para o seu próprio dharma, para a sua missão, para tudo aquilo que você acaba carregando. Então, quando você entende que essas forças inerentes, elas estão nos moldando a todo esse tempo, a todo esse momento, a primeira coisa que eu quero que você entenda, pare de resistir à própria natureza.
Esse é o primeiro passo. Uma pessoa que está resistindo completamente à sua própria natureza, uma pessoa que está sendo agressiva muitas vezes consigo mesmo e está num processo onde dentro desse processo a pessoa ela não sabe se soltar, ela não sabe ter essa segurança e não permite com que muitas vezes toda essa funcionalidade, todo esse lado um pouco mais comum acaba sendo um grande problema. E isso pode acarretar, isso pode justamente trazer não só consequências negativas, mas isso pode justamente afetar uma série de situações, uma série de caminhos na nossa vida. Muitas vezes nós, justamente por resistir à nossa própria natureza, a gente acaba criando uma desarmonia tão grande na nossa vida, que essa desarmonia, ela causa efeitos desastrosos na vida familiar, na vida amorosa, na vida espiritual, na saúde, na vida profissional, no trabalho. Só que esse efeito, ele é extremamente, além de ser extremamente destrutivo, ele acaba chamando muito mais atenção. E acabamos por olhar e ficar preso muito mais ao efeito do que necessariamente buscar as causas. Então, um dos pontos que é fundamental para que você entenda é essa desarmonia, ela consequente, ela de forma até contínua, ela vai criar efeitos desastrosos e extremamente chamativos, aonde você vai ficar preso justamente a esse efeito, você vai ficar preso a essa situação que acaba se manifestando na sua vida e não necessariamente reconhecer as causas. Então, não fique preso a esse efeito, ao problema que teve, à briga que aconteceu, à dissolução que teve, à perda do emprego, muitas vezes, à falência, ou seja, porque esses são efeitos que acabam surgindo, são efeitos que vão acontecendo, que tende, claro, a nos tomar a atenção, a tirar o foco de realmente aonde está esse problema em si, que muitas vezes acaba sendo essa causa. Então, não fique impressionado com esses efeitos e entenda que essas forças naturais, primeira coisa, elas não julgam e não escolhem absolutamente nada, elas apenas seguem padrões. Se você entende que todas essas forças que praticamente nos habitam, né? Porque nós somos praticamente um ecossistema espiritual. Existem forças não só físicas, mas espirituais que dividem esse destino, que dividem essa nossa realidade com a gente mesmo. Ou seja, com nós. Redundância, mas para que fique marcado, para que fique extremamente em letras garrafais, praticamente brilhando, que apareçam na nossa mente. Porque é como se nós tivéssemos uma tela mental e dentro dessa tela mental nós vamos escolhendo aquilo que a gente vai colocando, aquilo que nós vamos dando atenção, aquilo que nós vamos colocando como prioridade. Quando você começa a entender que essas forças que coabitam a nossa própria realidade, a nossa existência, o nosso destino, o nosso campo espiritual, os nossos corpos, e tudo está integrado. Então é como se pequenas unidades se formam para que se construam grandes unidades. Ou seja, é a lei hermética, né? O pequeno rege o pequeno, orienta o grande, vice-versa, e assim como rege o grande, orienta o pequeno. É uma lei hermética, não tem como a gente fugir muito. Infelizmente ou felizmente, essas 7 leis, elas fazem parte justamente da nossa vida em todos os sentidos. Elas estão integradas na nossa própria realidade. E quando nós estamos abertos e quando nós, em algum momento, olhamos para ela de uma forma muito mais física, muito mais material, até mesmo o que é espiritual acaba se sobressaindo. Porque não tem como separar. Assim, por mais que a gente queira separar o espiritual do emocional, do físico, do mental, do espiritual, não tem como. Elas coabitam entre si. E aí, quando você reconhece que todas essas forças que coexistem, tanto espirituais quanto físicas, dentro da gente, você reconhece a grandeza desse campo, desse meio, vamos dizer, ambiente espiritual e físico que você acaba, desse ecossistema que você acaba produzindo e, consequentemente, dando continuidade a uma série de outras vivências, participações, escolhas, necessidades. Então isso é uma coisa legal para que você hoje comece a pensar, para que você comece a despertar,
Porque muitas vezes esses outros seres, eles estão já em ebulição, buscando sair, buscando cutucar você para que você tome uma atenção, para que você perceba, para que você reconheça, e você acaba não vendo, você acaba não percebendo. E aí, claro, o intuito é aumentar, o intuito é crescer, é chegar a um patamar onde você não suporte mais, onde você não suporta mais aquela pressão e você acaba cedendo. Então não espere com que a vida ela te leve a uma consequência, que te leve a uma situação extremamente desgastada, cansativa, estressante, através dessa presença que eles acabam criando, que eles acabam muitas vezes te pressionando, porque não deixa de ser. A vida é um empurra-empurra, né? E quem gosta desse empurra-empurra que a vida acaba criando? Então são 2 pontos para que você comece já hoje, a partir de hoje, a pensar, a considerar e a dar aquela, sabe, virar aquela chavinha, colocar já uma pulguinha atrás da orelha de, olha, tem alguma coisa ali, deixa eu dar um pouco de atenção, deixa eu me preocupar, deixa eu entender, deixa eu buscar, deixa eu saber, por mais que não tenha ainda aquela clareza e não seja algo extremamente claro e objetivo, mas ainda assim já é um primeiro passo, já é um primeiro ponto onde você já começa não só a reconhecer, mas a sua intuição começa a surgir, ela começa a fluir. E dentro desse processo, quando a sua intuição ela começa a dar sinais de que há algo além, é porque já existe um processo interno. Isso é legal, você reconhecer quando esses processos internos eles começam, quando esses processos eles estão em movimento. Uma das coisas principais para você perceber é quando você já não se sente encaixado. Isso com certeza já deve ter acontecido com você em alguns momentos da sua vida onde você olha para a realidade, você olha para a sua vida, para o mundo e você não se sente encaixado, parece que você está deslocado no mundo, parece que o ambiente meio que não te aceita ou você não meio que não consegue se encaixar. A revolução pessoal, vamos dizer assim, ela é o primeiro passo desse desentendimento com a sua própria realidade e, ao mesmo tempo, te conduz a uma certa noção de que algo está acontecendo. Então, quando você se sentir um pouco desencaixado, quando você se sentir o famoso peixe fora d'água, é um primeiro passo de que essa revolução, essa independência interna já começou. Ou seja, essa manifestação, essa necessidade inerente de uma mudança, de uma quebra de paradigma, de uma quebra de um padrão que muitas vezes você acaba sendo condicionado, acaba ficando preso e não consegue ir além. Gente, do que adianta? Vocês pensam fora da caixa o tempo todo, mas continuam com os padrõezinhos ou os pensamentos dentro dela. Isso não tem como. Sabe? Eu vejo hoje pessoas virando para mim, não, porque essa nova era chegando, porque eu sou nova era, eu sou nova era, tá legal. Como que você quer ser uma pessoa da nova era com esses pensamentos retrógrados, com essas atitudes extremamente arcaicas, com pensamentos e padrões de preconceito, de raiva, de egoísmo, de vaidade? Pô, você quer manter um pensamento extremamente à frente, dizendo que você é um dos portadores, um dos responsáveis da nova era, só que por outro lado você está extremamente preso a padrões, pensamentos e crenças extremamente antigas, arcaicas, que hoje já não, sabe, no século que a gente está, no século XXI, em pleno 2024, já não tem mais significado, já não tem mais alicerce, já não tem mais base. Você está batendo muitas vezes aí numa tecla e não faz mais o menor sentido. Que não só a própria evolução trouxe essa mudança, mas a ciência já mudou. A ciência já trouxe um novo entendimento sobre aquilo. A religião já teve um outro aspecto, hoje já tem um novo panorama. Já tem um campo de visão um pouco além, onde a relação entre você e o sagrado já não é mais através do medo, já não é mais principalmente através da prisão. Hoje você acaba se vendo como uma consequência do próprio passado.
Gente, como que pode você chegar a esse ponto de ainda se ver e se imaginar que você é uma consequência, que você é um resultado do passado? Seja por uma questão kármica, seja apenas por uma escolha, seja por uma má decisão, ou seja mesmo por um erro que você cometeu e você é apenas uma responsabilidade, você é apenas uma consequência, uma continuidade de um erro lá atrás. Desde quando você ainda continua com esse pensamento, acreditando que a punição ainda é a melhor forma de correção? Isso é sistema prisional, isso é o sistema do homem, onde você faz algo errado, você vai para uma cadeia, você fica preso, ou seja, a punição, que é um sistema mais arcaico, é um sistema que o homem criou e até hoje não conseguiu trazer do plano espiritual, trazer da espiritualidade uma outra forma de correção que não fosse ou que não seja a punição através justamente da prisão, através da exclusão, através do isolamento, através da dor, que é justamente o que hoje a própria realidade diz. Só que você não percebe que a tua realidade hoje, ela ainda está sendo vou dizer até de uma forma bem mais tranquila, ela está sendo reconstruída, reescrita, através das crenças que você acaba possuindo e você acaba tendo. Quando alguém vira e fala, tal pessoa aprontou aquilo, você vira e fala, nossa, que safado, ele não deveria ter feito isso. Espero que ele se ferre, espero que ele tenha consequências negativas. Nossa, não vejo a hora dele se ferrar por isso que ele fez. Tudo bem. Esse é o pensamento que você tem, que ainda é esse pensamento arcaico, dizendo, não, quem faz algo errado precisa receber uma punição como forma de correção. Só que não se esqueça, se você deseja isso para o outro, isso também acontece com você. Porque quando você diz a lei ao outro, é a lei que você acredita. E essa lei também vai determinar os seus passos e a sua realidade. A próxima cagada que você fizer na vida, o que a vida vai fazer? Vai te dar uma rasteira. Vai trazer para você uma consequência negativa como punição para que você aprenda alguma coisa. Porque é a lei que você acredita. É aquilo que eu falei. A lei, ela não julga, ela não faz escolha, ela apenas segue padrões e crenças. E se você tem esse padrão e você tem essa crença, automaticamente todos esses padrões e essas crenças que você acaba possuindo, ela vai determinar o seu destino. Se para o outro, quando faz algo errado, há uma punição e você acredita que precisa ser punido, quando você fizer algo errado, essa lei também vai corresponder à tua realidade, ao teu presente e vai provocar um fator de dor, um fator pedagógico de crescimento, mas através da punição, porque é a lei que você acredita. É a crença que você tem como real e como verdadeira. Então não tem como. Ah, não, eu quero que isso aconteça com o outro, mas comigo não. Eu quero aprender da forma mais simples, bela e possível imaginário. Tudo bem, só que a realidade, as leis que regem o universo, elas não separam. Elas não têm essa divisão. Se você começa a entender que o próprio poder pessoal, ele pode te proporcionar um crescimento, um avanço, uma experiência um pouco mais... não digo nem melhor, mas uma experiência um pouco mais espiritual, através de uma transformação, onde você, quando passa por uma experiência mais extracorpórea, seja ela física, mental, espiritual, emocional, mas com uma necessidade ou uma realidade, além apenas do seu campo de visão, apenas da sua noção daquilo que você tem como real, isso provoca alguma mudança em você. Então, primeira coisa, reconheça, você é o agente da própria mudança. Segundo, tire essa ideia desse que somos consequências de um karma, somos uma consequência de erros, somos uma bola de neve que desceu ali, avalanche, ladeira abaixo e aquilo continua. Então, você é um resultado de um passado, você é um resultado de um erro, você é uma consequência de uma frustração que você teve, de uma desilusão. Corta, tira esse pensamento da sua cabeça. Além de ser um pensamento extremamente arcaico, um pensamento que está com a antiga era e não com a nova era, ele realmente vai determinar um futuro para você extremamente ruim. Até mesmo porque você vai ficar aprisionado dentro desse ciclo kármico e você não consegue sair. Você fica extremamente preso dentro dessa realidade. Então,
Quando eu falo para você, descubra o seu poder pessoal, é para que você perceba que muitas pessoas, elas ocultam a sua verdadeira face, a sua verdadeira realidade, ou pelas intenções que acabam tendo, ou muitas vezes pela falta da verdade. Porque faltam muitas vezes não só o discernimento, o bom senso de reconhecer a tua própria realidade, quem é você enquanto espírito, enquanto realidade. Pensa numa coisa, ao longo da sua vida aí de 30, 40, 50, não sei quantos anos você tem hoje, mas quantos personagens você já teve nessa vida? Quantas máscaras você já teve que colocar no trabalho, em casa, num relacionamento, com um filho, dentro de um centro, dentro de um ambiente profissional, escolar? Quantas máscaras você foi usando ao longo da sua vida e acabou se identificando tanto com elas que justamente perdeu o contato, perdeu a relação com quem realmente você é. Porque chega um momento que a gente acaba se confundindo com esse personagem. E o momento é justamente de abrir mão desse personagem. De falar, não, eu não sou esse personagem. É a mesma coisa você pega, por exemplo, sei lá, o Shakespeare. O Shakespeare, ele teve quantos personagens? Otelo, tal, teve quantos personagens ao longo da história? Romeu, lá de Romeu e Julieta, tal. Podemos dizer, vou fazer até uma brincadeira aqui, podemos dizer que Shakespeare, ele pode ser Romeu, ele pode ser Otelo, mas Otelo, Romeu, não pode ser Shakespeare. Aquele que criou todos os personagens, ele pode ser todos os personagens. Ele pode ser todos os personagens que ele quiser, não tem problema nenhum em ser aqueles personagens, porque ele criou. Mas ele sabe a identidade dele. Ele sabe a real natureza dele. E que aquele é um personagem. Mas o personagem, ele não pode ser o criador. Ele não pode ser, porque ele está extremamente preso, aprisionado dentro daquele papel. Nós, em alguns momentos da vida, assumimos um personagem como se fôssemos o criador e aquele personagem, ele fosse a nossa essência, ele fosse a nossa realidade. Então, comece a quebrar essa relação, esse apego, essa dependência que você acaba criando desses próprios personagens. Pessoas que mudaram o mundo. Quantas pessoas, se você pegar ao longo da história, pessoas que mudaram o mundo, gente, essas pessoas, não é porque elas tinham um poder extraordinário, é porque elas tinham consciência do próprio poder. Olha o quanto o poder pessoal é uma coisa mais do que importante, mais do que necessária, é essencial na nossa vida. Eu vou repetir para ver se você entende, se entra isso. Essas pessoas grandiosas que mudaram, extraordinárias que mudaram o mundo, não eram porque tinham um poder fora do comum. Elas apenas tinham a consciência do próprio poder. Porque não há essa limitação e esse parâmetro, essa medida de que tem muito ou tem pouco. Se você tem consciência dele, isso já o leva a um patamar acima. Isso já te desperta, isso já te ilumina, isso já te desidentifica com esse apego, com essa realidade que você tem como real. E isso te promove, isso te provoca, isso te estimula a justamente você ser além do que essa resistência faz com que você seja. Faz com que você acabe. Porque toda essa resistência, que é através desse apego e dessa relação de apego que criamos, quando você faz isso, essa resistência, ela o torna menor do que você veio para ser. Do que toda essa potencialidade que você tem justamente em ebulição, buscando transbordar, buscando ir além. Então comece a ficar mais atento a como e o quanto você pode usar esses talentos, esse poder e o quanto você pode empregar isso e mudar a tua realidade. E mudar o teu destino. E não ser uma consequência, não ser algo já pré-determinado, pré-estabelecido. Porque se você está preso a essa ideia, se você está preso a esse ciclo kármico que a vida te impôs, é porque você não reconheceu o poder. Porque ao você reconhecer, ao você notar, o primeiro empoderamento que a vida te dá é a necessidade de você transformar a tua realidade.
de você mudar o seu destino e não ser essa consequência, não ser esse resultado das péssimas escolhas, das decisões erradas, equivocadas, dos erros, das cagadas que você fez, das expectativas em pessoas erradas, do conselho errado, principalmente da autopunição que você acaba criando. Então, perceba, se você não está encaixado nesse mundo, se você não consegue entender o quanto você está inserido nesse mundo, esse é o primeiro sinal de transformação. Então, não ache que essa labirintite espiritual que você tem de se sentir um pouco deslocado e parece que o chão está tremendo é algo ruim. Que bom. Que bom que você chegou nesse estágio da tua jornada, da tua missão espiritual. Porque se chegou nesse momento é porque a vida está pronta para essa transformação. A revolução ela começa pessoal, porque o poder ele é pessoal. Claro, ele está ligado a todo vamos dizer, um inconsciente coletivo, há forças que estão em outras dimensões, e nós somos seres extremamente dimensionais e multifacetados de 1000 formas, por 1000 corpos, por N consciências. A gente brinca só, existe a consciência e a inconsciência, mas a relação entre uma e outra, qual que é essa diversidade que existe, esses campos que existem de atuação entre um e outro? Então vamos ficar atento a isso, vamos levar o nosso poder pessoal a um patamar um pouco mais elevado. Comece, a partir de hoje, a acreditar nessa sua transformação justamente a partir desse desencaixe. Acho que o desencaixe é o primeiro ponto. É o primeiro passo para que você esteja pronto justamente para essa mudança. É você perceber que o sinal da transformação é essa revolução interior, é esse desencaixe, esse desentendimento, esse peixe fora d'água que você acaba se sentindo. Certo? Bom, como é de costume, sempre gosto no final, antes de dar os recados, ler uma parte do livro. Lembrando a vocês que tanto o Além do Olhar como o Um Novo Olhar, eles estão pela editorahercules.com.br. É só você entrar no site editorahercules.com.br. Lá você consegue comprar os 2 livros, tanto o Um Novo Olhar quanto o Além do Olhar. Eles enviam para todo o Brasil e o mundo. Então você que está assistindo a live de Portugal, que tem muita gente assistindo, da Inglaterra, na Itália também tem, é só entrar em contato, www.editorahercules.com.br. Lá você vai encontrar os 2 livros. Um livro é um romance mediúnico através do espírito do Bentinho, que passa uma série de informações de um processo de desenvolvimento de um personagem chamado Caio, que inicia esse processo de descoberta da espiritualidade, e o Além do Olhar, que aí já são esses temas de palestras. Por exemplo, hoje o que a gente conversou é uma parte do livro, que está na página 233. Então vou ler para você uma parte para ver como tudo isso que nós conversamos hoje faz sentido para você, e nesse livro você vai conseguir encontrar e se questionar, trazer uma reflexão, trazer até mesmo uma luz na sua espiritualidade. Então, o poder está dentro de nós e não fora, e somos manifestações da natureza. É importante aprender a seguir nossos próprios sentidos, em vez de seguir cegamente as ideias e pensamentos dos outros. Não existe uma verdade universal correta, mas sim o que é universalmente adequado em cada situação. Enfrentar a si mesmo é uma parte essencial da jornada humana, e devemos nos questionar quem somos espiritualmente. Nada, nem ninguém é tão importante que mereça nosso sofrimento. Devemos viver para conquistar a nós mesmos, buscando a flexibilidade e adaptação à realidade, em nossa busca por compreender e encontrar nosso verdadeiro propósito na vida. A partir de hoje, por favor, não permita que as lágrimas o afoguem, pois a correnteza da vida é o pior rio para aprender a nadar. É incrivelmente desafiador reconhecer e enxergar a si mesmo. Muitas vezes deixamos a pretensão se colocar à frente, querendo ser diferente do que realmente somos, fingindo ser algo que não corresponde à nossa verdadeira realidade. Ser autêntico diante das pessoas é um dos maiores desafios da vida. A pretensão nos afasta de nossa verdadeira essência, e o problema é que tudo e que não queremos ver na vida tende a se manifestar de forma exagerada. Os sinais que a vida nos envia são como avisos,
E muitas vezes ignoramos esses sinais, porque não queremos enfrentar a realidade. Mas a verdade é que tudo na vida é transitório. E a dor é um desses sinais que nos mostra que algo precisa mudar. Ou seja, essa é uma parte do livro que já vai totalmente em encontro ao nosso assunto de hoje. Pensem, você que não tem o livro, pode entrar em contato com a editora Hércules, tenha o seu livro, compre seu livro. São mais de 20 capítulos, cada capítulo assuntos extremamente pertinentes que te provocam, que te remetem, estimulam a uma reflexão, tanto do poder pessoal, da realidade, do mundo externo, do mundo espiritual. Tá certo? Recadinhos. Na próxima quarta-feira agora, dia 13, se eu não me engano, acho que às 8 horas, acho que está aí no Instagram, coloquei, nós teremos um início, uma vez por mês, justamente de uma terapia em grupo. Pós-pandemia, claro, muitas pessoas tiveram problemas emocionais, não estão sabendo lidar com depressão, com ansiedade, com fobias, com medos, com problemas de relacionamento, solidão, isolamento, ou seja, as pessoas entraram em um processo mental muito doloroso e muito sofrido. Então, uma vez por mês, durante 2 horas, nós vamos se reunir, é gratuito, é para todas as pessoas, então quem quiser participar, só chegar, que nós vamos fazer uma terapia em grupo. Então nós vamos entender mais sobre alguns processos espirituais, claro, como pano de fundo, como um alicerce para que nós possamos justamente enfrentar esses nossos medos. Então vamos enfrentar os nossos medos juntos, só que com informações, com dicas, com exercícios, com meditações e, claro, com o Bentinho. Então, quem já conhece, venha revê-lo. Quem não conhece, venha conhecer, que é o autor do livro Um Novo Olhar, então venha conhecê-lo. Ele é uma figura iluminada de um conhecimento, de um carisma, de uma alegria, hilário demais, de uma brincadeira fora do comum, mas que traz informações, principalmente para que a gente aprenda a lidar com a gente mesmo, conosco. Tá certo? Então, próxima quarta-feira, dia 13, às 20 horas, tá? Às 8 da noite, às 20 horas. Eu acho que é isso mesmo. Às 20 da noite, tá certo? E o nosso próximo trabalho vai ser no dia 16. Esse sábado não tem, somente no próximo sábado. São quinzenais, né? Então, no próximo sábado, dia 16, às 18h30, será um trabalho de cura. Então, você aí que está com problema de saúde, está precisando alcançar uma cura, entender esse seu processo de cura, estaremos aqui para te ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Boa sexta-feira a todos, que Oxalá ilumine a todos nós. E até a próxima. Um beijo, gente. Tchau, tchau.